Então, gostaria de começar agradecendo muitíssimo, em primeiro lugar, ao professor Horsley, a disposição de estar hoje conosco, nesta tarde, ministrando uma palestra sobre temas de arqueologia bíblica e tradições textuais. Então, gostaria de agradecer de imediato ao professor Horsley por estar aqui. Em seguida, agradecer também muitíssimo à editora Paulus, que trouxe o professor Horsley ao Brasil. É a editora que tem já publicado diversos volumes em português, traduzidos ao português do professor Horsley. Então, uma satisfação muito grande contarmos também com o apoio da editora Paulus. Contamos também com o apoio institucional do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Estadual de Campinas. Contamos com o apoio do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também da Unicamp. O apoio do Centro de Computação, também da Universidade de Campinas, que está permitindo que esta palestra seja transmitida e tenhamos acesso às palestras em diversos programas de pós-graduação e de graduação pelo Brasil, né? Universidade Federal de Pelotas, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras universidades que estão tendo acesso nesse momento. Também nós estamos gravando, essa palestra será gravada, ela está sendo gravada e, portanto, os programas participantes poderão receber esse programa. Contamos também, gostaria de agradecer muitíssimo nesta mesa, em primeiríssimo lugar, com a participação do colega e estimado amigo Pedro Vasconcelos, que está à minha direita, e que é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é também presidente da Associação de Pesquisa Bíblica e que é um grande estudioso do tema e que se dispôs hoje, muito amavelmente, a estar conosco aqui e participar como comentador ou debatedor com o professor Horsley. Então, agradeço muito ao professor Pedro Vasconcelos. Contaremos também com o professor mestre Renato Pinto, que está à minha esquerda, que é mestre em arqueologia e é doutorando da Universidade Estadual de Campinas, e que, juntamente comigo, Pedro Paulo Funari, iremos traduzir a apresentação do professor Horsley. A apresentação será em inglesa, ele apresentará a cada frase, o professor Renato Pinto e eu traduziremos frase a frase. Queria também dizer que o nosso programa, primeiro desculpar pelo atraso que tivemos de 25 minutos por questões técnicas. Nós teremos a seguinte trajetória no decorrer da tarde. No primeiro momento, nós teremos a palestra do professor Horsley, que será traduzida frase a frase. Ao final da palestra, nós teremos um pequeno intervalo. Então, portanto, as pessoas que estão assistindo nos outros lugares terão esse pequeno intervalo também. Em seguida, mais ou menos 10 minutos de intervalo, nós voltaremos, teremos a reação do professor Pedro Vasconcelos, a resposta do professor Horsley, e em seguida teremos perguntas ou comentários da palestra das pessoas que estão aqui assistindo. Gostaria também de mencionar, antes de iniciarmos, que é com muita satisfação que nós temos aqui presentes, além de alunos de graduação, de pós-graduação, não só da Universidade Estadual de Campinas, como de outras, aqui do estado de São Paulo. Temos em particular a presença de professores, em particular a professora Margarida Maria de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Franca, assim como de outros professores aqui da região, como o Eliezer e outros que estão aqui. Então, gostaria de agradecer, dizer que é uma satisfação recebermos os colegas no dia de hoje. Bem, já me alonguei demais e nós temos hoje a palestra do professor Horsley, então eu passo em seguida a palavra ao professor Horsley. I'm very happy to be with you here in Brazil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Brasil. I have found the Brazilians to be a warm, welcoming, generous people. Ele considera que os brasileiros são muito generosos, muito receptivos.
And I'm especially grateful for the unusually warm hospitality here in this university. E ele está agradecendo especificamente a hospitalidade que ele tem recebido aqui nessa universidade. And I'm honored by the invitation to talk with you about archaeology, history, and society in Galilee. E ele está honrado de ter sido convidado para falar de arqueologia da Galileia, arqueologia de sociedade e da Galileia também. Over the last many years, I've learned very much from reading Brazilians. Ao longo dos últimos anos, ele aprendeu muito ao ler autores brasileiros. So I'm especially grateful to be here and listening to Brazilians. Então ele agradece muito pelo fato de estar aqui e escutar os brasileiros agora. But you have me now doing most of the speaking for the next hour. No entanto, é ele que fará a parte da fala nas próximas horas. But then I do want to listen to you about these subjects. Mas ele gostaria de escutar o que vocês têm a dizer sobre o assunto que vai tratar. I have said often to many North Americans that we ought to be listening much more to Brazilians and other Latin Americans. Ele tem dito aos colegas americanos que eles devem escutar mais os brasileiros e outros autores latino-americanos. And I think if you follow political relations, you understand why I'm saying that. E se vocês acompanham relações públicas, vocês entendem por que ele diz. In fact, it's similar political questions that led me into the subject matter of archaeology, history, and society in ancient Galilee. E são fatores semelhantes que o levaram a trabalhar com a arqueologia, a sociedade e a Galileia. I'm not an archaeologist. Eu não sou um arqueólogo. My fingers are clean. Seus dedos e mãos estão limpos. In contrast to genuine archaeologists. Em contraste a arqueólogos genuínos. But I read everything I could find on biblical archaeology and especially the archaeology of Galilee. Mas ele lê tudo o que ele pode sobre a arqueologia bíblica e a arqueologia da Galileia. The reason I did that is because our written historical sources are so meager, so limited. E a razão pela qual ele faz isso é porque as fontes escritas são muito poucas, então ele procura em outros campos. And to understand the historical Jesus, I knew I needed as rich a source base as I could find. E para entender o Jesus histórico, ele precisa do maior número de dados, documentais que ele pode conseguir. So I had hopes that archaeological information could supplement textual sources for an understanding of Galilee at the time of Jesus. Então ele acredita que a arqueologia, a fonte documental arqueológica, pode suplementar a fonte escrita para entender o Jesus e a Galileia. What I found, however, when I read archaeological reports, was that archaeology often keeps its distance from history and doesn't consider society. That archaeology often separates itself from history and society. A arqueologia frequentemente se separa da sociedade e da história. In fact, I would go so far as to say that sometimes biblical archaeology obscures history and society. Ele diria que a arqueologia bíblica por vezes obscurece, né, a sociedade e a história. So I think the way to start is by talking about the politics and the economics of archaeology. Então a maneira de começar é falar sobre a política e a economia da arqueologia. As some of you know, I have co-authored a book with Neil Asher Silberman. Como sabem, ele foi coautor de um livro com Silberman. He had learned archaeology very well and was quite critical of biblical archaeology. Ele aprendeu arqueologia e foi muito crítico da arqueologia bíblica. His book, Digging for God and Country, was a critical review of the origins of biblical archaeology in the late 19th and early 20th centuries. O seu livro, Digging for God and Archaeology. Digging for God and Country. Digging for God and Country foi um livro muito crítico da arqueologia no século XIX e XX. So I'm getting some of this from Neil Asher Silberman. Então, um pouco do que ele falará, ele recebeu de Silberman. One of the principal motives for Americans who began to do biblical archaeology was what we might call fundamentalism.
Uma das razões pelas quais os americanos começaram a estudar arqueologia bíblica foi o fundamentalismo. We talk about fundamentalists, and I used to be a fundamentalist. We talk about fundamentalists doing proof texting. Ele mesmo se considerou um fundamentalista, né, e considera isso como um aspecto de provar do texto que prova, o texto empírico. Né? Theologians would focus on a doctrine, such as the creation, and then they would look for particular phrases and sentences out of the Bible that would be proof texts to prove the doctrine. São filologistas, né? Filólogos, né? Se fixaram na Bíblia procurando frases, expressões específicas que poderiam comprovar o texto, né? Utilizando parte do texto para comprovar a realidade. So then, even archaeologists joked among themselves about text proving. Então, mesmo arqueólogos brincavam, faziam piadas entre si sobre a prova do texto, do textual. They would be looking for material evidence to prove the text. Procuravam evidências materiais para provar o texto. This is very closely related to the threat that many North American Christians felt from the scientific frame of mind in the larger society. Isso se parece muito com a ameaça do cientificismo, né? De deixar que as ciências pudessem tomar a mente das pessoas, né? O cientificismo. Critical analysis of the historical value of biblical texts seems to be undermining the credibility of the texts. Então, o que ele diz é que essa crença, né, parece, de certa maneira, ameaçar a credibilidade do texto. So, North American biblical archaeologists went to the Holy Land looking for material evidence to prove their texts. Então, os americanos foram para a Terra Sagrada procurar comprovar o texto. But there is a broader context for the origins and development of biblical archaeology. Mas há um aspecto mais abrangente no campo da arqueologia bíblica. Western Christians, I'm thinking particularly of North American and European Christians, were looking to claim their origins in Bible land. Os religiosos do Ocidente e da Europa também procuravam buscar suas origens no texto bíblico. So they carried out excavations in the Holy Land and stole material objects from Palestine. Então, eles desenvolveram suas pesquisas arqueológicas na Terra Santa e roubaram, né, material da Palestina. This is part of a broader Western European and American colonial theft of other people's culture. Isso é parte do roubo, do que ele considera ser o roubo do Ocidente e da Europa, dos artefatos da Terra Santa. Europeans and Americans would go to Greece, the Holy Land, and Egypt, dig up cultural artifacts and carry them off to museums in the major cities. Os arqueólogos americanos e europeus iam para a Grécia, a Terra Santa, Egito e levavam aqueles objetos para museus no Ocidente. About 15 years ago, we recognized an extreme irony with regard to the Holy Land and biblical archaeology. Aproximadamente 15 anos atrás, nós descobrimos uma grande ironia, né, no que se refere à Terra Santa. Many of the sites and monuments that were dug by American and Western European archaeologists turned out to be not exactly what they thought. Muitos dos sítios arqueológicos escavados por americanos e europeus não eram exatamente aquilo que eles esperavam ser. They found Peter's house in Capernaum. Eles acharam a casa de Pedro em Capernaum, né? Capernaum. Okay. Cafarnaum. They found the tomb of a prophet. Eles acharam a tumba de um profeta. But it turns out that Peter's house and many other of the archaeological sites that were assumed to be from the time of Jesus, mas na verdade a casa de Pedro e outros artefatos arqueológicos que deveriam pertencer à época de Jesus,
were monuments and sites that had been constructed for imperial tourists, such as Constantine's mother. Mas, na verdade, muitos daqueles monumentos foram construídos para turistas, inclusive para a mãe de Constantino. Santa Helena? Santa Helena. The irony of modern colonial or imperial text proving finding sites that were constructed for the original Roman imperial overlords of the people in Palestine. Nessa busca pela comprovação textual, eles se depararam, na verdade, com monumentos construídos para os senhores, né, de Roma que dominavam a região na época. And recently there are books and articles exploring this. For example, the book by Seth Schwartz on imperialism, demonstrating that that Roman imperialism was a very powerful force for the continuing life of the Israelite people in Galilee. Ele diz que o imperialismo romano tem sido estudado, e ele mencionou o autor, Schwartz, né? Schwartz, diz que o imperialismo romano foi essencial para a manutenção da vida, da existência dos israelitas naquele período. Now, another phase of biblical archaeology and related archaeology is in reaction to the Western imperial or colonial archaeology practiced in the Middle East. E uma outra fase seria de uma certa maneira, para rebater uma arqueologia imperialista feita também na região do Oriente Médio, né, rebatendo essa arqueologia bíblica. Archaeology became an instrument for contemporary nationalism. A arqueologia se tornou um instrumento para o nacionalismo contemporâneo. And as Neil Silverman has laid out in his second book, Between Past and Present, archaeologists in Greece, in Turkey, in Egypt, and in Israel would dig up artifacts that then were used to prove and to support the cultural past of these countries. E como no livro de Silberman, no segundo livro de Silberman, Between Past and Present, entre o passado e o presente, arqueólogos na Grécia, na Turquia, no Egito, Israel, procuraram escavar material que pudesse dar apoio a uma origem, né, a um passado desses países. Archaeological discoveries were even used as a basis for claims to land. E a arqueologia foi até mesmo utilizada para que pudessem ser feitas apropriações de terra, né? Ou seja, da defesa de territórios. And a prime example would be Galilee. E um bom exemplo seria a Galileia. Archaeology was used to prove that Galilee was Judean in ancient times. Os arqueólogos tentavam provar que a Galileia era da Judéia, pertencia à Judéia, né? Judá, na antiguidade. Now we should also look at the economics of archaeology, especially biblical archaeology. Devemos olhar também para os aspectos econômicos da arqueologia, em especial a arqueologia bíblica. As you know, archaeology costs a great deal of money to mount the expeditions. Como vocês sabem, custa muito dinheiro para montar as expedições arqueológicas. Where is this money going to come from? De onde é que esse dinheiro vem? Universities are not funded to the level that they can afford to independently conduct archaeological digs. As universidades não parecem ter fundo suficiente para conseguir pagar essas expedições. So the money must come either from the government, which has nationalist interests, or from private donors. Então o dinheiro pode vir de estados que têm interesses nacionalistas ou de doadores particulares. And of course, the wealthy private donors may have their own interests that they want to see explored by archaeologists. E naturalmente os doadores particulares devem ter seus próprios interesses ao doar esse dinheiro para as excursões arqueológicas. And in both cases, governments and private donors, this usually means digging major monuments. E em ambos os casos, tanto no governo, no apoio do governo, quanto de particulares, o interesse é de escavar grandes monumentos. For example, Jews in Western Europe and in the United States and in the state of Israel are especially interested in digging and finding synagogues.
Em particular, o interesse em encontrar sinagogas, por exemplo, o interesse de arqueólogos americanos, europeus e de israelenses, de encontrar sinagogas. And Christian scholars who see the origins of Christianity in ancient Judaism are also have a vested interest in the digging of synagogues. E mesmo os pesquisadores cristãos têm também mostrado interesse na descoberta dessas sinagogas. So in all of this biblical archaeology, archaeology is often detached from history and is often being used to obscure history. Então, em todos esses aspectos, a arqueologia está separada da história e tem inclusive a função de obscurecer a história. Archaeology is similarly detached from society. A arqueologia está da mesma maneira separada da sociedade, da sociologia. Né? Sociedade, desculpa. Up to the current generation, my own generation, biblical archaeologists rarely ask sociological questions. Até as gerações mais recentes, a arqueologia raramente fez perguntas sociológicas. They don't ask questions about the political economic structure of ancient society. Eles não fazem perguntas sobre a estrutura social e econômica das sociedades. If social questions come up, they project modern assumptions or early modern assumptions back into late antiquity. Quando elas surgem, elas refletem, na verdade, ou tentam passar para essas questões, relações modernas para as sociedades antigas. What's needed is historical sociology. O que é preciso é a sociologia histórica. Let me give two examples. Vou dar dois exemplos. Up until 15 years ago, the urbanization of Galilee was a buzzword. Was a focal question. Até 15 anos atrás, a urbanização da Galileia era um ponto focal principal. Based on a report by an early archaeologist who simply paced off the waterfront in Capernaum, baseado em um estudo antigo, né, quando um arqueólogo, acho que é melhor a tradução. Estudou o porto de Cafarnaum. In retrospect, we can see that this archaeologist was pacing off what must have been a later settlement. No entanto, o arqueólogo que fez esse trabalho estava, na verdade, tratando com um estabelecimento posterior. And on that basis, biblical archaeologists in the 1980s estimated the size of Capernaum as many as 15,000 people. E como resultado disso, os arqueólogos posteriores estimaram a população em até 15 mil pessoas. But if comparative data were used, for example, from sites in Italy, then if a more accurate measurement was used of the site in the 1st century, then the population would have been under 2,000. Mas se nós fizéssemos a comparação com sítios contemporâneos na Península Itálica e também com outras escavações da mesma região, veríamos que na verdade a população era muito menor, em torno de 2.000. 2.000. But on the basis of the higher estimate, the biblical archaeologists talked about Galilee having been rapidly urbanized. Mas seguindo a versão anterior, que era de uma época posterior, as escavações posteriores, se chegou a dizer que houve uma rápida urbanização na época de Jesus. They estimated that the size of Sepphoris and Tiberias was 25 or 30,000 each. Assim, Séforos e Tiberíades, da época de Jesus, teriam populações muito maiores, de 10 a 15 mil habitantes. With a village such as Capernaum being 15,000. Uma aldeia como Cafarnaum teria mais ou menos 15 mil habitantes. And on that basis, they talked about Lower Galilee having been cosmopolitan. De tal maneira que a Galileia, a parte baixa da Galileia, teria uma população, seria muito cosmopolita.
And on the basis of one sentence in Eric Myers saying that Lower Galilee was urbanized and cosmopolitan, John Dominic Crossan talked about the context of Jesus as having been cosmopolitan. E a partir dessa observação, dois autores como Myers e Crossan chegaram à conclusão de que, na medida em que era uma região cosmopolita, Jesus vivia num ambiente galileu cosmopolita. My friends Dom Crossan and Burton Mack talked about several philosophies present in Sepphoris, Tiberias, Capernaum, and elsewhere in Lower Galilee. De tal maneira que os meus colegas Crossan e Mack chegaram à conclusão de que uma série de filósofos gregos circulavam pela Galileia na época de Jesus. Second illustration of the lack of sociological attention is with regard to trade in Galilee. A segunda questão que eu gostaria de enfatizar no aspecto sociológico é o papel do comércio na Galileia. When archaeologists dug up sites of the manufacture of pots in a village in Galilee. Quando os arqueólogos procuram investigar como se produzia cerâmica nas aldeias da Galileia, without thinking about it, they projected early modern European models onto the relationships between villagers and cities. Eles transpõem para a antiguidade conceitos da época europeia moderna para a relação entre aldeias e cidades. So they read the evidence of manufacture of pots in a village as evidence of a thriving trade between villages and city. Eles leram, portanto, a produção de pequenos artefatos de cerâmica nas aldeias como uma prova de que havia um comércio intenso. But of course, without historical sociology, they had no alternative model of what the political economic structure of a society might be. Mas tudo isso derivava do fato de que eles não tinham uma perspectiva histórico-sociológica que permitisse perceber essas diferenças. And there had been very few excavations of village sites as a basis for a different understanding of urban-rural relations. E na verdade isso também se explica pelo fato de que havia muito poucas escavações de aldeias e portanto que forneceriam dados diferentes. A final point about biblical archaeology. Um ponto adicional sobre a arqueologia bíblica. Biblical archaeologists generally were not closely in touch with regular archaeology. A arqueologia bíblica não estava surpreendentemente em contato com o que nós chamaremos de arqueologia em geral. It may be true also that classical archaeologists a generation ago were not closely in touch with anthropological archaeology. Mas é verdade também, temos que admitir que a própria arqueologia clássica tampouco estava muito em interação com a sociologia, com a teoria social, há uma geração atrás. But classical archaeologists, much before biblical archaeologists, took a giant leap ahead and sort of caught up with regular archaeology. Mas a arqueologia clássica, no entanto, ela conseguiu dar um passo tremendo em direção à análise social, e muito mais antes do que a arqueologia bíblica. And I think biblical archaeologists have been a bit slower to read more comparatively in what archaeology and other disciplines have been doing. E, na verdade, a arqueologia bíblica tem sido um pouco mais lenta em acompanhar aquilo que a arqueologia em geral e a teoria social têm produzido. Of course, we must give credit to the remarkable things that biblical archaeologists have accomplished. É lógico que temos que dar todo o devido crédito a tudo que a arqueologia bíblica conseguiu fazer nesses últimos anos. Anyone associated with archaeology knows what a huge task it is simply to establish a timeline on the basis of pottery in the different strata. E é lógico que todos devemos enfatizar o quão é difícil e importante fazer uma linha de tempo a partir de fragmentos de cerâmica por parte da arqueologia. And American biblical archaeologists such as Eric Myers and James Strange, two of my friends, have really done remarkable work in setting the basis for further archaeological work in Galilee. E colegas meus como Myers e Strange fizeram muitíssimo para o avanço desses trabalhos de campo.
And besides digging major sites, such as the city of Sepphoris, they've also more recently dug several villages. E além de tudo, deve-se enfatizar que além de terem escavado um sítio mais importante, maior, como Séforis, também eles se dedicaram ao estudo de aldeias. But now I'm waiting for them to catch up with classical archaeologists. Mas agora eu espero que eles consigam alcançar a arqueologia clássica. And to ask broader questions, such as the impact of imperial rule. Como, por exemplo, tratar da questão do impacto do poder imperial romano. And to use surface surveys for purposes such as understanding the relationship of cities and rural people, as, for example, Susan Alcock did in Grecia-Capta. E, em particular, eu penso que seria importante que começassem a utilizar levantamentos de superfície, prospecções de superfície, que dirigem grandes áreas, assim como tem feito Susan Alcock, no que ela chama, o que nós poderíamos chamar de Grécia capturada, Graecia capta. So now let's turn our focus to archaeology, history and society in Galilee. Vamos agora nos focalizar sobre a arqueologia da Galileia. Here we are under the influence, under the huge shadow of the Christian construction of ancient Judaism and early Christianity. E aqui nós estamos na grande sombra da construção cristã do que foi o antigo judaísmo. I apologize if this is a bit of a caricature, but here's a basic understanding of this history that I was introduced to in theological school. E eu quero pedir desculpa para apresentar uma caricatura daquilo que eu aprendi na escola teológica. I think you will quickly see that this is a synthetic and essentialist construction of Judaism. É uma visão sintética e essencialista do antigo judaísmo. Judaism was a unity focused on temple and Torah. O judaísmo estava baseado na unidade do templo e da Torá. The high priests and priests conducted sacrifices and offerings in the temple in Jerusalem. O sumo sacerdote e o seu séquito ofereciam sacrifícios no templo. And presided over pilgrimage festivals in which most people came from the countryside into Jerusalem for the festivals. E presidiam as cerimônias nos quais os camponeses vinham do campo para a cidade para prestar os seus sacrifícios. And the assumption was that Galilee, also being Jewish, the Galileans came to Jerusalem for the festivals. E a pressuposição era de que a Galileia, sendo judaica, esses galileus judeus faziam isso. But another strand of Judaism was also developing, focused on the interpretation of the Torah. Mas havia um novo tipo de judaísmo baseado numa interpretação da Torá. The scribes and Pharisees, who were the ancestors of the rabbis, were busy working in the synagogues, teaching and preaching from the Torah. Também se deveria lembrar que havia os fariseus que pregavam nas sinagogas e que faziam outro tipo de interpretação do judaísmo. There was even a claim of a high rate of literacy that the people generally were reading the Torah. Esses fariseus, que eram na verdade os antepassados, os posteriores rabinos, eles estavam baseados numa leitura do texto bíblico. And especially important for our discussion is that it was assumed that Judaism was also in Galilee. Portanto, essa ideia de que o judaísmo estava também expandido na Galileia. Now, I don't mean to deny that general statement. Eu não quero negar essa visão geral. Not at all. It's just that statement is a bit overly simple. De maneira alguma, mas apenas que estas observações são muito simples, demasiadamente simples. And perhaps a way to approach this is to look at the derivation of the concept Judaism and the Jews. Devemos, no entanto, nos preocupar com as derivações do que seja judaísmo e judeus. This may be somewhat less of a problem in Portuguese than in English. Esse talvez seja um problema menos claro na língua portuguesa do que na língua inglesa. But I think it's somewhat the same problem. De qualquer maneira, há um problema comum. In English, the Jews refers to the Jews today, but it also refers to anyone in antiquity who was in some way of Israelite heritage.
Em inglês, a palavra judeus se refere aos judeus dos nossos dias, mas também se refere aos judeus da antiguidade. So even the people who lived in Samaria, the Samaritans, were understood as a Jewish sect, a sect of Judaism. Então, um exemplo claro disso é o caso dos samaritanos, que foram interpretados como fazendo parte desse judaísmo geral, sendo judeus também. But if we look at ancient sources and see how these people referred to themselves, we find that the rabbis talk about themselves as Israel. Mas se nós formos olhar as fontes antigas, nós veremos que, e os rabinos especificamente, Not as Judeans. eles se referem Not as Judeans. Eles se referem a eles mesmos como judeus e não como de Judá. They would not have used the Greek word Judaioi, Não usariam a palavra grega Judaioi, which is the basis of then the English translation Jews. que é o que está na origem da palavra inglesa judeus. But a better translation would be Judeans. Mas uma tradução melhor seria de Judá. Closer to Portuguese Judaios? Em português é de Judá, judaítas. Now, let's look at Josephus, the Judean historian. Voltemos agora para Flávio Josefo, o historiador judeu. Josephus is very clear that the Judeans live in Judea, in the south. O Flávio Josefo é muito claro que os judaítas viviam na Judéia. And then just north of Judea are the Samaritanoi in Greek, the Samaritans. Mas ao norte da Judéia havia os samaritanos. And then further north, E mais ao norte, in Galilee, are the Galileoi. na Galileia, viviam os galileus. So it would be in English Judeans, Samaritans, Galileans. Seria, portanto, os judaítas, samaritanos e galileus. The suggestion I'm making is that we need also to distinguish between the people who live in the different districts of Palestine. O que eu estou dizendo com isso é que nós temos que distinguir entre esses três grupos humanos que viviam na Palestina. One source of our confusion may be outsiders' speech about people who lived in this area. Uma origem desta confusão advém do fato de que pessoas de fora da região se referiram a esses povos. For example, the Roman senators appointed Herod the Great as king of the Judeans. É o caso dos romanos, em particular daqueles que nomearam Herodes rei dos judeus. But they meant by that their client ruler over all of those peoples, Judeans, Samaritans, and Galileans. Mas eles estavam querendo com isso dizer que o seu rei cliente, Herodes, governava esses três grupos humanos. So outsiders in the Hellenistic world and Roman Empire talked about all these people as Judeans. Portanto, no mundo helenístico romano, esses estrangeiros chamavam essas pessoas com um nome só de judeus. And that may be part of the source of later difficulties that obscure the particular districts and the distinctive populations. E isso explica em grande parte da dificuldade posterior em diferenciar esses três distritos ou regiões. Now, another part of the traditional concept or construct of Judaism is the history of origins of what became the Judean people. Uma outra questão adicional é aquela que se refere à origem do povo judaíta. According to biblical texts, the history went something like this. De acordo com o texto bíblico, a história foi mais ou menos assim. All of Israel was united under the Mosaic covenant as 12 tribes. Todo Israel estava unida sob as 12 tribos. Eles usam um outro termo. Aliança. Tá. Aliança de Moisés. Tá. And then, when the Philistines were invading, first the tribe of Judah acclaimed David king. Quando os filisteus invadiram, eles tentaram conquistar o reino de Judá. And then
all of Israel, all 12 tribes, acclaimed David king. Então, as 12 tribos queriam o reino de Davi. Yeah. So David is already wearing at least 2 crowns. He's the king of Judah and the king of Israel. Então, Davi estava usando 2 coroas, né? O do reino de Judá e o reino de Davi. Disse que inicialmente Davi foi nomeado rei de Judá. Tá. Inicialmente Davi foi nomeado rei de Judá e mais tarde aí ele assume 2 coroas, rei de Israel e de Judá. Tá bom. Todos temos técnicos. Tudo bem. And then with his own mercenary troops, he conquered the non-Israelite city of Jerusalem. E então, depois, com as tropas não israelitas, ele conquistou a cidade, aliás, com as outras tropas, ele conquistou a cidade não israelita de Jerusalém. And he became also king of Jerusalem. E se tornou, portanto, também rei de Jerusalém. 3 crowns. Já são 3 com as coroas do rei Davi. The Israelites rebelled against David, but most important, after David's son Solomon, the 10 northern tribes rebelled against the Davidic monarchy. Bom, os israelitas de imediato já se rebelaram contra o Davi e o mais importante ainda é que depois com Salomão essa revolta se estenderá para as outras 10 tribos. And formed a separate kingdom in the north, Israel in the north, Judah in the south. Formando, portanto, 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Then the Assyrian Empire conquered the northern kingdom. Em seguida, o Império Assírio conquistou o Reino do Norte. And, according to the biblical narrative, deported many people. De acordo com a narrativa bíblica, deportou muitas pessoas do norte. If we read closely, the conquest took place in 2 steps. First, the area of Galilee, and then the area of around Samaria in the middle. Se nós olharmos as fontes com a devida atenção, isso foi feito em 2 etapas. Uma primeira etapa em relação aos galileus e a segunda etapa em relação aos samaritanos. And if we read closely, it looks as though not all of the Israelites were deported by the Assyrians. E na verdade, se nós olharmos com a devida atenção, verificaremos que nem todos os israelitas foram deportados. The inscription on the stele of the Assyrian emperor has high numbers. O que está escrito nas estelas dos reis assírios é um grande número. But it looks as though that could not possibly have been the whole population of northern Israel. Mas isso não poderia nunca significar o grosso da população de Israel. But it was claimed later that all of the population was deported, different people brought in, the Kuthians and so forth, and that northern Israel was an empty land. Mas posteriormente passou-se a noção de que todos haviam sido deportados, que não sobrou israelita nenhum, e que, ao contrário, outros povos, como os cútios teriam, cuxitas teriam ali se estabelecido. The Judeans then took over as the custodians of all of Israelite culture. Os do reino de Judá se tornaram aqueles que mantiveram a tradição judaica, israelita. They took stories about northern prophets such as Elijah into the history written by the Judeans. Trouxe as histórias provenientes do norte, dos profetas do norte, como se fossem do sul. Next step, the Babylonian Empire conquered Judah and Jerusalem. O passo seguinte foi a conquista babilônica do norte e do sul. De Judá e Jerusalém, desculpe. The text says very clearly that the Babylonians deported only the Jerusalemites. Os textos dizem claramente que apenas os habitantes de Jerusalém que foram deportados. The ruling class. Os dominantes. Not the peasants in the villages. Não os camponeses nas aldeias. But the official writing of this history was that Judah also became an empty land. Mas o discurso foi o mesmo, de que agora a terra de Judá é que ficou vazia.
And that was then the ideological basis on which the Jews who were exiled in Babylon came back and claimed the land in Judea. E essa foi a justificativa ideológica que permitiu que aqueles judeus que haviam sido deportados para a Babilônia depois voltassem e reclamassem as suas terras de volta. And claimed to be the true Yehudim, the true Judeans. E que dissessem, né, quando retornassem, que eles, era verdade, eram os únicos verdadeiros Yahudim, ou judeus. But now, archaeology to the rescue. Mas agora a arqueologia vai nos resgatar, vai nos salvar. Recent surface surveys and closer digs have shown that there was still a population in the hill country in Judea. O problema é que a arqueologia tem descoberto, através de prospecções de superfície, que, na verdade, a população de judeus permaneceu, sim, na Palestina. It was a dramatically reduced population. Era uma população bastante reduzida, é verdade. During the early Second Temple period, probably only about 25,000. No período do Segundo Templo, seguramente 20 mil pessoas. 25 mil pessoas. About a quarter of what it may have been at the height of the Judean kingship. Um quarto das 100 mil pessoas que antes viviam ali. Now, I want to point to this archaeological dig, just sort of in anticipation, as at least a leg I have to stand on. Eu quero chamar a atenção para essas escavações, para esses trabalhos arqueológicos, numa perna. In my response to criticism by Israeli and American archaeologists about my position, e respondendo àqueles críticos americanos e israelenses às minhas pesquisas, that the Assyrians had deported all of the Galileans. Dizendo, como eles dizem, que todos foram deportados. I think the evidence now available for Judah suggests that the same would have been true in Galilee. As minhas evidências de Judá indicam que isso deve ter ocorrido também na Galileia. A vastly reduced population, yes. Uma população bastante reduzida, é verdade. But an empty land, no. Mas uma terra vazia, não é verdade. Now, let's jump ahead to 104 BCE. 104. Vamos ao ano de 104 a.C. Galilee and Samaria have been under different imperial rulers from Judea. A Galileia e a Samaria estava sob um domínio diferente da Judéia. For 5 or 6 centuries. Isso apenas por 5 ou 6 séculos. But the Hasmonean high priests in Jerusalem, mas o sacerdote, o sumo sacerdócio Hasmoneu, first took over Idumea to the south, and then Samaria to the north. Primeiro foi em direção ao sul e depois em direção ao norte, Samaria. Destroyed the Samaritan temple in Gerizim. Destruiu o templo samaritano em Gerizim. And then took over Galilee. E finalmente conquistou a Galileia. And Josephus says that the Jerusalem high priests said to the Galileans, "You can stay on your land if you agree to live according to the laws of the Judeans." E o que foi dito a eles era: vocês podem continuar aí onde vocês estão se vocês respeitarem as regras do judaísmo, dos judeus. Now, let's look at some different constructions of this history. Vamos ver as diferentes construções dessa mesma história. One theory is that the land was empty. Uma teoria era de que a terra estava vazia. But this report by Josephus suggests it was not empty. Mas Joséfo nos indica que não era bem assim, não estava vazio. So what happened in 104 when the Hasmonean high priest said to the Galileans, "You can stay in your land if you live according to the laws of the Judeans"? Mas o que acontece então quando em 104 os hasmoneus dizem que vocês podem ficar na sua terra contanto que vocês respeitem as regras dos judeus? A standard view is that the Galileans were converted. Bom, a visão tradicional é que os galileus se converteram. A religious model. They suddenly converted to Judaism. Eles, seguindo um modelo, eles se converteram ao judaísmo. And that may be an understandable reading of the laws of the Judeans. E essa pode ser uma interpretação da lei dos judeus.
But let me raise some historical questions about that. Mas deixe-me levantar algumas questões históricas a respeito desse relato. The next several decades in Judea and Jerusalem were utterly chaotic. As décadas que se seguiram a 104 foram eminentemente caóticas, tanto na Galileia quanto na Judéia. There was conflict between the Pharisees and the Hasmoneans, Conflitos violentos entre fariseus e asmoneus, conflict between rival Hasmonean claimants to the high priesthood, conflitos entre diferentes facções dos asmoneus a respeito da sacerdócio. The Hasmoneans were too preoccupied and didn't have enough scribes and Pharisees to send as missionaries to Galilee to make sure everyone was living according to the laws of the Judeans. E tampouco eles tinham missionários que pudessem ir até a Galileia, de aldeia em aldeia, tentando converter os galileus. In order to not to spend too much time on this, let me suggest an alternative. Não vamos perder muito tempo com isso, eu prefiro apresentar uma visão alternativa. There were peoples of Israelite heritage still in Galilee. Havia ainda gente de tradição israelita no Galileia. And when the Hasmonean high priests required that they live according to the laws of the Judeans, E quando os asmoneus quiseram que eles vivessem segundo as regras dos judeus, dos asmoneus, that referred not to the Israelite tradition such as the Mosaic covenant that guided affairs in villages. Isso não se referia à lei mosaica que já estava aplicada às aldeias, but referred to relations between villagers and the temple and high priesthood. Mas aqueles que estavam interessados era na relação entre as aldeias, os membros das aldeias, os aldeões, e os sacerdotes. For example, sending tithes and offerings. Por exemplo, o envio de dízimo. The suggestion is that what happened was that Jerusalem, the temple, the high priesthood, became effectively the rulers of the Galileans. A parte prática concreta era que esses asmoneus se tornavam os soberanos, os proprietários destas aldeias. But as you can see, this is a problem for the previous construction of history that the people in Galilee were Judeans and that Judaism was already present in Galilee. Mas esse é um problema, se nós considerarmos isso, que ali, na verdade, continuaram a existir judeus na Galileia. So let's look at some particulars now that might be important for this discussion of who the people were in Galilee, what was their culture, and what was their relationship to Jerusalem. Vamos então agora a alguns detalhes particulares a respeito de quem vivia na Galileia e qual a sua relação, a relação dos galileus com o judaísmo. Contrary to general anthropology, which claims that general archaeology, which claims that archaeology cannot prove ethnicity. Contrário ao que diz a arqueologia em geral, de que não se pode provar etnicidade a partir da arqueologia, biblical archaeologists have attempted to use archaeology to prove the ethnicity of the people in Galilee. A arqueologia bíblica tem tentado provar que é possível sim determinar quem que seria efetivamente judeu a partir da cultura material. Standard Jewish burial was in loculi. Is that a term used in Latin? Loculi? Loculi? Locally. Yeah, locally. Então, um exemplo que ele começa dizendo é que haveria enterramentos especificamente judeus. But loculi were also used in other areas such as Egypt. Mas isso, o problema é que isso não era um costume especificamente judeu, era usado em outros lugares, como por exemplo no Egito. So it seems difficult to argue on the basis of loculi as the burial customs that this is distinctively Jewish or Judaism. Portanto, não se pode dizer que um tipo de enterramento seja único e exclusivo de um grupo étnico como os judeus. Archaeologists are finding ritual baths, mikvahot, in cities, in sites such as Sepphoris. Um outro exemplo são os banhos rituais, mikvot, que são encontrados em diversos lugares. And some mikvahot also in village sites. E inclusive banhos rituais em aldeias. But now let's bring some sociological questions to bear on the discovery of mikvahot. Mas agora vamos
dar uma olhada sociológica nos banhos rituais, nesses banhos, nessas construções que são para banho. At what sites are these found? Urban, village? Esses sítios são urbanos, são aldeias. And if they're found in villages, how often, how many, and what might be their function? Bom, e se forem aldeias, qual a frequência de que se encontram esses banhos, qual a sua dispersão? If they're found primarily in Sepphoris, then we may suspect that Judeans who comprised the officers of Herod Antipas in Sepphoris and Tiberias had brought the mikvot with them, and that they were indeed Judean, but upper class. Bem, vamos pegar um exemplo. Se fosse em Séforis, por exemplo, nós podemos imaginar que pessoas da corte de Antipas, pessoas do reino, levaram este costume de alta classe para esse local. But we also found some mikvot in villages. Mas acontece que nós achamos também mikvot em aldeias. So a friend, this is not my idea, but a friend said, what's their function in the villages? Então um amigo meu me disse assim, bom, mas então qual seria a função disso numa aldeia? The priests and high priests and perhaps some Judeans would be worried about the purity of the produce in the villages. A explicação é que poderia ser que os sacerdotes, esses oficiais da corte, estivessem interessados em que houvesse pureza ritual na aldeia por causa deles, lá na corte. Rabbinic scholars point out to us that ordinary people didn't have to worry about purity. Os próprios rabinos diziam que a população comum não precisava se preocupar com isso, de tomar banho ritual. It was the priests or the upper class that had frequent contact in the temple that needed to worry about purity. Apenas os sacerdotes e as pessoas de alta classe que tinham contato com o templo em Jerusalém e que tinham que se preocupar com pureza ritual. But through tithes and offerings, they received the food that they ate from the villages. Mas para recolher o dízimo, não havia essa necessidade, né? So at least here's an alternative interpretation of why we would find mikvot in rural areas. E, portanto, isso explicaria por que nós encontramos mikvot em áreas rurais. Let me now try to go through 3 or 4 other bits of evidence that pertain to this question. Agora eu vou brevemente tratar de 3 ou 4 exemplos, pequenos exemplos a respeito desse tema. The archaeologists at Doug Sepphoris and similar reflections on Tiberias have suggested that these cities built by Herod Antipas were typical Hellenistic polis, cities. Os arqueólogos que escavaram Séforis e Tiberíades, por exemplo, dizem que eram exemplos típicos de polis ou cidades gregas construídas por Antipas. With typical institutions that belong to a Hellenistic polis. Que constituições típicas das cidades gregas. Such as the theater found in Sepphoris. Como é o caso do teatro encontrado em Séforis. I suggested in the 2 books on Galilee that we pay attention to who ordered these cities built. Eu acho que, como eu ressaltei em livros meus, nós devemos observar quem construiu estas cidades. It was Herod Antipas. Foi Antipas. And where was Herod Antipas raised and educated? E aonde havia sido criado e educado Antipas? In the imperial court in Rome. Na corte imperial romana. Now, I was too late to suggest this, but archaeologists might look again at the evidence to see to what extent Sepphoris and Tiberias are the cities of a Roman client ruler as much or more than a typical Hellenistic city. Portanto, eu fui, infelizmente, um pouco atrasado nessas minhas observações e as escavações já tinham sido feitas. Mas, mesmo assim, de qualquer maneira, se pode reexaminar o material arqueológico e verificar em que medida estas cidades não representam, na verdade, a política de um rei cliente romano. And if that were the case, it would lessen the case to be made that Galilee was undergoing rapid Hellenization. E se isso for verdade, essa é a minha proposta, nós teríamos que rever a ideia de que a Galileia estava sofrendo um processo de rápida helenização. My friends
who dig in Galilee suggest that once they found the theater, well, villagers could go into the theater for entertainment. Os meus colegas que escavaram essas vilas da Galileia, como Séforis, diziam, bom, na verdade, nós podemos imaginar que os camponeses gostavam de frequentar o teatro. But I think they hadn't asked classicists and classical archaeologists about the function and role of a theater in a city. Mas eles se esqueceram de perguntar para os colegas da arqueologia clássica para que servia um teatro numa cidade. There weren't enough seats for more than the people of Sepphoris. Havia mais lugares no teatro do que habitantes da cidade. And it really raises questions about claims of urban-rural interaction. E isso nos leva à questão da relação entre cidade e campo. And also raises claims, as I suggested before, about rural-urban trade. Isso já havia mencionado antes na questão da relação econômica entre o campo e a cidade. The better model, I think, would be a Roman king ruling over a subject people. Muito mais fácil de explicar pelo fato de que havia um rei cliente, Antipas, que estava dominando uma região conquistada. And it seems questionable that the Galilean villagers would have had much interest in that foreign cultural body superimposed on their landscape. E é muito difícil de imaginar que realmente esses camponeses galileus estivessem interessados nesse tipo de construção imposta pelo rei cliente. Jesus steers clear of the cities in Galilee. Jesus não passava muito perto dessas cidades na Galileia. Josephus says that the Galileans detest and are very resentful of the cities. Flávio Josefo nos diz que os camponeses detestavam e eram ressentidos em relação a essas cidades. He spent his time in Galilee trying to keep them from attacking Sepphoris and Tiberias. Ele tentou simplesmente fazer com que a população da Galileia, os camponeses, não atacassem ao menos as cidades. Now it would help to dig more villages in order to understand better the rural-urban relations. Seria muito bom se a arqueologia começasse a se preocupasse a escavar mais aldeias na Palestina, na Galileia. And meanwhile, I think we must depend upon evidence such as Josephus and the Gospels for those urban-rural relations. No momento, ainda precisamos nos basear muito em Flávio Josefo e nos Evangelhos para tratarmos da relação cidade-campo na Galileia. They were hostile. These relationships were hostile. As relações eram muito hostis. Antipas sent his officers to collect taxes, and the Galileans resented that. Antipas estava exercendo seu poder e a população dos camponeses não estava nem um pouco contente. Now, one more focus, and then let's have more discussion. Ponto a mais e depois vamos para a discussão. Let's focus on synagogues. Vamos falar um pouquinho das sinagogas. Synagogues are understood mainly as religious buildings. Pensamos nas sinagogas muitas vezes como construções religiosas. This isn't just Jewish understanding, this is also Christian understanding. Não é apenas a interpretação judaica, mas também cristã. The synagogues were what preceded churches. As sinagogas é aquilo que vem antes das igrejas. And we focus on the buildings in which people met. Nós nos focalizamos no edifício no qual a população se reunia. Not on the people who were meeting there. Não nas pessoas que lá se reuniam. I can remember my teacher, Christer Stendahl, talking about the synagogue down the street. Eu me lembro do meu professor Christian Stendhal dizendo a sinagoga do outro lado da rua. Or I should have mentioned that for the people reading the Gospel of Matthew, they were talking about the synagogue down the street. E na verdade, as pessoas no Evangelho estavam se referindo a outra sinagoga do outro lado da rua. Não era a mesma. There has been a great deal of excavation looking for synagogues and then writing up these reports once the synagogues are found. Existem muitas pesquisas que estão sendo feitas sobre sinagogas, edifícios de sinagogas. Look at the dates that are given to these synagogues, that are given to most of these synagogues by the archaeologists who excavated them. Vamos observar qual a datação que tem sido dada a essas sinagogas na maioria dos casos. Not many until the 4th and 5th century. Não muitas até o 4º e 5º século. And then some on into the 6th and 7th and so forth. E a maioria 6º século, 7º e em diante. The only sites that are claimed to be synagogues earlier were on top of Masada. A única outra sinagoga bem conhecida mesmo seria no topo de Masada.
a military fortress of Herod's, a fortaleza militar de Herodes, the site of Gamla, which I think must have been a Judean military fortress. Especificamente em Gamla, que me parece, a meu juízo, ser um sítio militar judeu. And then a tiny little structure in Magdala that is questionably a synagogue. E apenas um outro caso em Magdala, pequena construção em Magdala, que talvez possa ser considerada uma sinagoga. So most of the evidence is for late antiquity, and there's very little for earlier than the 4th, 5th centuries. Portanto, a maioria absoluta das evidências disponíveis sobre sinagogas são da antiguidade tardia e pouquíssimo da época de Jesus. But let's look at what the words mean Mas vamos ver o que as palavras significam in our literary sources. nas nossas fontes literárias. Synagoge, synagogai in the Gospels refers to the people, the assembly, the village assembly. Nas nossas fontes, sinagogai significa as pessoas reunidas. In Aramaic and Hebrew, in rabbinic sources, the Knesset refers to the people, the assembly. Em hebraico e em aramaico, a palavra utilizada, que é Knesset, significa reunião de pessoas. Just as it does today, the Knesset Como é o nome hoje em dia do parlamento de of the state of Israel. Israel. It's the assembly. Chama-se em hebraico Knesset, que significa reunião de pessoas, assembleia. And rabbinic scholars and Jewish historians are pointing out to us that the Pharisees don't have anything to do with these synagogues, the assemblies, or the buildings until the 7th century. The 7th century. E as nossas fontes deixam claro que os fariseus não tinham nada a ver com essas reuniões, que nós chamamos de sinagogas, até ao menos o século VII. So what I've been arguing is that we don't have religious buildings called synagogues in the villages of Galilee. Portanto, nós não temos nenhuma indicação de que existissem edifícios de sinagoga na Palestina na época de Jesus. Rather, these synagogues are the village assemblies. Mas sim, o que nós tínhamos era reunião de pessoas. That's the means of social cohesion. We'd have prayer and delegate a team to go fix the waterworks. Nós tínhamos um local de reunião no qual as pessoas não só rezavam, como também faziam outras coisas, como, por exemplo, se preocupar com concertos ou dificuldades urbanas, dificuldades da vida cotidiana. So when Jesus goes into these synagogues to preach and heal, he's going into the middle of the village assembly. Na verdade, então, quando Jesus vai pregar e curar no meio da reunião, ele está numa assembleia da aldeã. And that fits also what the rabbis say when they talk about the assembly, the village assemblies. E isso está perfeitamente de acordo com aquilo que nós encontramos nas fontes hebraicas quando os rabinos se referem à reunião. And that we have to disconnect the Pharisees and the rabbis from these village assemblies. E nós temos que, portanto, separar rabinos e fariseus dessas assembleias aldeãs. The Pharisees and scribes worked for the temple, for the high priesthood. Os fariseus trabalhavam para o templo. And in the Gospel of Mark, twice, the scribes, Pharisees come down from Jerusalem to the villages. E há exemplos claros nos evangelhos de que os fariseus vêm de Jerusalém no alto, para as aldeias na Galiléia. And the rabbis were not members of the village assemblies, were not officials in those assemblies, as Jewish historians say, until the 7th century. E não havia rabinos nas assembleias até o 7º século. So this gives us a very different picture of Galilee as a separate area. Israelite tradition, yes. Isso dá uma visão completamente diferente da Galileia. Havia sim tradição israelita. Israelite tradition, yes. Israelite culture, yes. But Judeans, no. Mas não de Judá. The Galileans were semi-distinctive in comparison with the Judeans. Os galileus eram relativamente distintos dos judaítas. The rabbis
give many examples of different local cultures, different regional cultures and customs. Os rabinos mencionam muitas vezes essas diferenças regionais da Galileia em relação aos judaítas. So we have to begin again in rereading our sources, including the Gospels, to understand the mission of Jesus, for example. Portanto, temos que reler as fontes que nós conhecemos muito bem a respeito da missão de Jesus, Or to understand the slow process, the steps by which the rabbis became important in, what do we call it, the life of Israel after the destruction of Jerusalem. E, portanto, nós temos que também fazer a mesma coisa em relação à importância dos rabinos na vida israelita depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Now I've talked too long. Let me stop, and I look forward to some discussion. Eu já falei bastante e gostaria, portanto, de passar para algumas